Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Feliz de estar com os irmãos mais uma vez aqui. Estivemos aqui, pelo menos eu, domingo, né? Estamos mais uma vez aqui. Eu gostaria de convidar você que trouxe sua Bíblia. Sabemos que vai ser projetado aqui, mas que você pudesse abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Os versos 1 e 2 nós iremos ler nessa noite. Romanos 12, verso 1 e 2. Esse barulhinho de folha eu gosto de escutar esse barulhinho de folha, né? Você achou? Amém? Romanos 12, um texto bastante conhecido, usado por nós. Eu tenho algumas palavras para falar sobre esse texto, mas num outro contexto. Hoje eu gostaria de falar no outro tom, nesse texto. Vamos ler, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra, ó Deus, que foi lida nessa noite. Tua palavra que nos alimenta, Tua palavra que é a nossa fonte, Senhor, de vida, e onde, a partir da meditação e prática, nós expomos a vitalidade, Senhor, do reino. Nós pontuamos e expressamos como é o viver em Cristo. Nós sabemos que o Teu Espírito é esse grande canal que nos ajuda nessa ação que nós tanto precisamos, Senhor. Então ajuda-nos para que esse livro não se aparte das nossas meditações, nem dos nossos lábios, nos ajudando a viver, Senhor, diante de uma cultura que muitas vezes tem expressões que não agradam a Ti. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa reflexão nessa noite é Lutero, o Halloween e finados, e o dia de finados. É um tema um pouco exótico, se assim eu posso falar, diferente do nosso contexto, mas nós iremos falar um pouco sobre Lutero, que foi um reformador da igreja, século XVI, a reforma protestante. A gente não sabe muito sobre a reforma protestante, assim, a nível da escola, porque a nossa cultura, ela foi governada durante muito tempo pelo pensamento católico, português. Então, os livros de história vai ter pequenos trechos, você chega, porque hoje a gente não vai ter esse contato, mas alguém aqui que ainda vai, talvez, lide com essa porção da história, ou tiver algum livro antigo de ensino médio em casa, se você for pesquisar, você vai ter lá um pequeno trecho falando sobre a reforma protestante, e quando muitas vezes o sentido que as pessoas vão falar, aquele historiador ali, vai dar um sentido que não é o sentido pelo qual aconteceu a reforma protestante, que ela acontece por diversas razões, mas principalmente porque Deus queria purificar a sua igreja. Amém? Então, o século XVI é um século super importante, não só por conta da reforma protestante, mas diversas coisas estão acontecendo no mundo. Exemplo, no ano 1500, a gente sabe o que é que acontece. O Brasil é descoberto. As navegações estão acontecendo a todo vapor.
a ciência está evoluindo, o movimento humanista, os irmãos tenham calma, tudo isso é explicável, mas o movimento humanista que contribui bastante para a reforma protestante. O que é isso? É que nesse século, no século XVI, no ano de 1500, que a gente fala século XVI, mas o ano é 1500 até chegar a data que vai prosseguir, e está acontecendo um retorno de pesquisa às fontes, que é um movimento chamado AD, fontes, que significa de volta às fontes. Enquanto os pensadores estão voltando a ler Platão, Cícero, os gregos, a igreja volta para alguns pensadores cristãos, Agostinho e alguns outros, mas principalmente para o Novo Testamento. Porque o que se acredita? Que a igreja precisa voltar à era de ouro. Qual é a era de ouro da igreja? A era dos apóstolos. Qual era o desejo desses irmãos? É que a igreja voltasse a viver como os dias de Cristo. Então é o seguinte, quando nós usamos a palavra de Deus, nós temos uma moldura. Nós podemos perceber os limites. Nós sabemos o que nós devemos ser, como nós devemos pensar, como nós devemos nos comportar. Exemplo, o lema da reforma vai ser o retorno. Tanto que alguém diz o seguinte, que o legado da reforma protestante é o seguinte, ele nos ensina a retornar, a olhar para trás. Nós vivemos dias hoje, principalmente entre a ideologia, dentro desse humanismo que a gente vive hoje, onde as pessoas olham para trás e não querem saber da história. O que elas querem? Querem viver o novo. O que é histórico é antiquado, é um pensamento de pessoas que não tem nada para contribuir com o nosso século. Mas eu falei domingo que o cristianismo é uma religião em que ela apega-se às memórias. As memórias. Exemplo, quando você lê o Pentateuco, você está lidando com as memórias de Moisés. Quando você lê Samuel, 2 Samuel, não toda 2 Samuel, porque o livro de Samuel, 1 e 2, que foi dividido, 2 Samuel, ele leva esse título não porque foi Samuel que escreveu o livro todo, mas é como se estivesse fazendo uma homenagem, usando Samuel como cabeça do livro. Mas o livro de Samuel não foi completamente escrito por Samuel. E os outros livros que vão ter, alguns outros livros que têm nome de pessoas, mas não necessariamente foi escrito por eles. Mas foi a memória de Samuel e a memória de outros homens. Então, quando nós pensamos nesse tema, reforma protestante, Halloween e o dia de finados, nós precisamos retornar um pouco para a história e compreender essas práticas. Exemplo, Lutero tem uma fala que ela é importante. Quando ele estava sendo questionado, porque Lutero, tu conseguia o busto de Lutero, a imagem de Lutero para conseguir projetar, só para os irmãos conseguirem visualizar quem era Lutero. Porque Lutero, este grande homem de importância, ele desafiou Davi. Um império. Ele estava desafiando, Érica, não qualquer instituição, mas estava desafiando a Igreja Católica. Para os irmãos terem ideia, a Igreja Católica era quem estabelecia os reis e quem os fazia cair também. Ela dominava
o mundo. As cruzadas, que é um dos momentos mais tristes na história da humanidade. Quem estava por trás das cruzadas, de frente? A Igreja Católica. Então, muitas coisas eles estabeleceram. Irmão Dantas. E a igreja precisava do ajuste. Então convidaram Lutero para aquilo que era chamado de dieta, a dieta de Worms, ou Worms, para ele ser questionado. E perguntaram: você reafirma tudo isso que você tem feito? E ele se pensou. Disse: eu preciso de um dia para pensar. E deram um tempo para Lutero, para ele pensar naquilo que ele tinha falado, todo o questionamento. E de repente Lutero volta para aquele intervalo que tinha sido dado a ele, e perguntaram a ele mais uma vez: você reafirma tudo aquilo que você tem falado? Já já nós vamos chegar aí. E ele diz o seguinte, é a minha frase que vai ser usada hoje: olha, a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão, que estou enganado ou errado, eu não posso nem me retratarei, ou seja, eu não vou voltar atrás. Minha consciência, preste atenção, minha consciência é cativa à palavra de Deus, e contra a minha consciência não é correto e nem é seguro. Aqui eu permaneço onde? Na palavra. Não há nada mais que eu possa fazer, que Deus me ajude. Vou repetir uma parte: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura. Eu gostaria que você guardasse essa informação. A menos que você provem para mim, pela Escritura. Meu irmão, foque na palavra, deixe o celular, qualquer coisa de lado, escute, interaja, preste atenção, guarde essa palavra no seu coração. A menos que você prove para mim, pela palavra. Está aqui uma imagem de Lutero. Essa aqui é uma imagem de um Lutero Light, tá? Tem um filme que tem uma versão clássica, e tem um filme mais atual, com um ator conhecido, que eu não lembro o nome dele. Mas Lutero geralmente é retratado como alguém mais forte, gordinho, se assim eu posso dizer. E está aqui, quando ele fixa as 95 teses, no ano de 1517, no dia 31 de outubro. Preste atenção nele aí. Esse grande homem que Deus usou para abençoar a igreja. Por que eu repeti a fala dele quando ele foi questionado? Qual foi a fala? A menos que vocês provem para mim pelas Escrituras. Por quê? Quando a gente pensa no finados, que é o dia de hoje, qual a base bíblica que a gente tem para provar esta prática? Quando a gente fala sobre o Halloween, a gente tem uma pergunta que hoje é o feriado. Você quer que acabe o feriado? Você quer que acabe o feriado? Você não vai ficar em casa mais não, porque o feriado é totalmente católico, tá? E a maioria dos feriados, a grande parte dos feriados no Brasil, Davi, são católicos. Então, se você for contra, vai dizer assim: patrão, próximo ano, que é na sexta-feira, ô glória, eu venho trabalhar, porque eu não compactuo com esse pensamento. Do dia de finados.
É uma perspectiva religiosa, que nós iremos falar. Em contrapartida, nós temos o Halloween, Davi, em onde nós nos perguntamos: será que eu posso comprar uma abóbora, fazer a caricatura? Será que eu posso comprar as fantasias? Em outras palavras, será que eu posso celebrar o Halloween? Será que eu posso? São perguntas. Veja, Noam, por favor, teria como você pesquisar essa fala de Lutero? Diga assim, você vai pesquisar, cativo a palavra. Essa fala de Lutero, ela vai ser o embasamento da nossa ética. Exemplo, nós temos a questão do aborto. E a gente se pergunta, qual é o posicionamento cristão a respeito do aborto? Por quê, Érica? O cristianismo é uma visão de mundo. Visão de mundo. Exemplo, o pastor está com o óculos ali. Se o óculos do pastor fosse vermelho, ele veria o mundo de qual cor? Vermelho. Cosmovisão, uma palavra bonita, bonita. Cosmovisão. Cosmo é de mundo. E visão, a gente sabe, de olho. O jeito de olhar o mundo. O cristianismo não é uma coisa de um nicho, de uma parte, de uma fatia. Não, o cristianismo é uma cosmovisão. É um jeito que nós temos de olhar para a vida. Então, quando nós pensamos em aborto, nós pensamos o seguinte: o que é que a Bíblia diz sobre a vida? Exemplo, todo mundo é a favor das mulheres. Pense, ninguém é a favor do feto. Quando nós queremos dialogar nessa pauta, não é porque nós estamos menosprezando as mulheres. Não, nós estamos lidando com a mulher e com o feto. Então é um crime antibíblico um cristão dizer assim: eu sou a favor do aborto, eu defendo essa ideia. Jeremias, Paulo vai falar sobre um relacionamento que existe de Deus e esse ser que está no ventre. Já é vida ali, mas enfim, nossa perspectiva é falar sobre um outro ponto. Mas eu estou trazendo para os irmãos que a Bíblia tem uma perspectiva sobre o mundo e que nós devemos nos perguntar: será que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, isso aqui, eu posso. O que é que a Bíblia fala sobre isso, direta e indiretamente? É como Lutero falou: eu não posso ir além do que está escrito. E aqui está, meus irmãos, a realidade que vai fazer uma distinção entre você e um católico. Qual? O católico diz assim: a Bíblia, a tradição e o Papa. O evangélico diz, em primeiro lugar, a Bíblia. A tradição, que é o pensamento que a igreja vem pensando, se estiver de acordo com a Bíblia, eu digo amém. Se tiver contrário, eu rejeito. E isso é importante, por quê? Veja, vou falar de uma coisa que eu não gosto de falar. Você abre a internet, aí você está lá nos vídeos do Reels. Do Reels vai ter em tudo, né? Aí você está lá no Instagram, eu vou colocar até aqui. Aí você está no Instagram, você não pode, eu posso. Aí você está lá no Reels, passando. De repente você vê um homem na igreja que sobe numa pilastra, sobe mesmo e começa a fazer assim na parede. A unção do pica-pau, aí você faz. Aí você olha, passa outro rio, porque se você curtir, aí só vai aparecer aquilo. Aí do outro lado vai aparecer agora o povo na igreja, tocando os instrumentos, atabaques e diversos instrumentos, dançando como se estivesse num culto de umbanda. Aí você faz. De repente vai aparecer outro pastor pedindo não sei quantos milhões de dinheiro
E você faz, meu Deus, o que é isso? Está na Bíblia? Está não. Mas tem alguns irmãos que quando olham a unção do pica-pau, dizem, na minha igreja nem tem. Na minha igreja nem tem esse rodopio. Na minha igreja nem tem esses movimentos. Quer trazer para a igreja aquilo que nem deveria existir. Misericórdia. Não é por falta de Bíblia. Muitas vezes, sabe o que é? É porque muitas vezes a gente quer resistir e quer se levar por um modismo. Exemplo, nós queremos nos apegar à cultura. Nem tudo que é cultural é ruim. Existem coisas que são culturais que são boas. Mas nem tudo que é cultural é bom. Exemplo, lá no primeiro século por ali, as crianças nasciam com defeito entre os romanos, entre os gregos. E o que se fazia, Noã? Jogava aquelas crianças fora, queriam matar. Até algumas pessoas queriam pegar aquelas crianças para criar, mas o que faziam? Queriam criar aquelas crianças com intenções de futuramente usar elas como prostitutas. Aí as irmãs cristãs do primeiro século, segundo século, que faziam? Me dê a sua criança, não precisa matar, não precisa jogar fora, eu vou cuidar delas. Era cultural, mas era bom? Não, o carnaval é cultural. Carnaval é cultural, faz parte do Brasil, em diversas partes do mundo. Mas por que ele é cultural? Ele é bom? Não é bom. Então, quando a gente fala sobre o Halloween, que está seguido por 3 datas, né? Dia 31, dia 1 e dia 2. Entre os celtas, que o povo que vivia entre as ilhas inglesas ou britânicas, no dia 31 era uma transição que acontecia do novo ano. E se iniciava outro. Também vinha o inverno. E entre eles, os celtas, nesse dia 31, os portais, Davi, do mundo espiritual se abria. E tinha um encontro entre esses dois mundos. Os mortos do último ano iam vagar pela terra para visitar aqueles locais que eles viviam para rever seus familiares. Mas não só esses espíritos dos homens, mas também espíritos maus que saíam e vinham visitar para fazer o mal. E isso é entre os celtas. Era a celebração dos mortos e também gratidão. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas fazem as gravuras nas abóboras e diversas coisas. Mas antigamente era um nabo. Os irmãos sabem o que é o nabo, que é um legumes. É um legume, um nabo grande. Lá no Atacadão vende, que as pessoas usavam para fazer essas imagens até de caveira, como a gente vê hoje. Então, tudo era iluminado para afastar os espíritos. Quando a Igreja Católica vai ter encontro com essa cultura, ela faz uma adaptação. Ela diz, não é dia de celebrar os mortos. Contrário, vai ser o dia que a gente vai lembrar dos santos homens que viveram uma vida digna. Aí, sai do dia 31, pastor, a gente deixa, e vai para o dia 1. Dia 1 é comemorado o quê? Dia de todos os... O nosso dia. Entendeu, meu irmão? O nosso dia, dia de todos os santos. Dia dos homens. Mas brincadeira à parte, o dia de todos os santos, Davi,
Quais santos? Os homens que viveram antes de ser estabelecido. Era o dia que ia ser lembrado. Não só lembrado, mas o dia que se iria fazer orações pelos santos, por conta dos méritos deles, e eles iriam ouvir e responder. Dia 1. E o dia 2? No dia 2, as pessoas iriam lembrar dos mortos, Érica. Com qual intenção? De orar por esses santos do dia 1, para que esses santos pudessem livrar as almas desses homens que morreram do purgatório. Então, o dia de finados tem todo o seu aspecto emocional. Tem pessoas que não fazem oração pelos santos, mas é um dia que a pessoa vai lembrar do seu parente. Tem todo um aspecto emocional. Mas pensando na doutrina católica, a doutrina católica não é assim. É o dia em que vai se fazer oração, onde o Papa vai assinar um papel, um documento, chamado indulgência de perdão, e a pessoa que morreu e cometeu pecados depois do seu batismo, vai ser perdoada. Então nós temos 3 datas: o Halloween, o dia de Todos os Santos, e temos o dia de finados. Agora você sabe por que é que acontece isso. Nós que somos crentes, nós não celebramos. Nós não oramos a ninguém, a não ser quem? Deus, Jesus. Em Timóteo, vamos abrir, capítulo 2 de 1 Timóteo. Esse é um dos textos usados para fortalecer a ideia de orar pelos mortos. Veja: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja, aí nesse texto aqui, é por todos os homens. Não importa onde ele está, se ele está no céu ou se ele está na terra, a gente precisa orar por todos os homens. Mas o versículo 2 refuta essa interpretação. Veja o verso 2: pelos reis e por todos que estão em eminência. Veja a finalidade: para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então é orado a Deus para que o Senhor possa responder e cuidar dos homens que estão governando. Esse é um dos textos que nós usamos para dar fundamento para que a gente ore pelos presidentes, pelos governadores. Para que, irmão Aderi? Para que eles possam governar bem. Está aqui um texto. Quando a gente ora por alguém que está em eminência, por alguém que está governando, a gente não está validando aquele governo, Davi. Independente de quem esteja no governo, eu não estou orando validando as suas práticas, eu não estou orando validando a sua ideologia, eu estou orando, não estou validando nada do que eu penso contrário dele. Eu estou orando para que ele governe bem. Mas aqui é uma outra questão. A ideia aqui que Paulo usa e que as pessoas querem interpretar o texto dentro desse contexto, esses homens por quem nós devemos orar são os que estão aqui e agora. E não é em nome de nenhum morto, é em nome daquele que está vivo e que reina para todo sempre. E o nome dele é Jesus. Ele é o único capaz de responder às nossas súplicas. Aqueles que morreram e que partiram, eles não estão purgando, sendo aperfeiçoado, e daqui
não há nenhuma intercessão nossa por aqueles que partiram e nenhuma intercessão daqueles que partiram por nós. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Verso 5 do capítulo 2 ainda de Timóteo diz o seguinte: porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, só há um. Exemplos de fé nós temos diversos, mas mediador, irmão Nélio, entre Deus e os homens, só há um. E é por conta do mérito dele, daquilo que ele fez, daquilo que ele doou para cada um de nós, daquilo que ele nos deu por graça, é que nós conseguimos e estamos em paz. Porque quando nós pecamos, nós recorremos àquele que morreu por cada um de nós. Então, meus irmãos, é fácil refutar essa doutrina. As pessoas criam esperança numa falsa esperança. Quando a pessoa parte, ela vai aguardar para ser julgada. Aqueles que morreram em Cristo estão no seio de Abraão, aguardando. Não estão dormindo, como dizem os adventistas. A doutrina do sono da alma. Estão aguardando quando o Senhor aparecer, todos serão ressurretos, e aqueles que estão vivos serão transformados, e nós vamos estar com Jesus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos orar aquele que é único, digno de receber as nossas orações. É aquele que nós oramos com a certeza e com a convicção de que Ele tem poder para responder os anseios dos nossos corações e até para ajustar a realidade daquilo que nós pensamos. Porque, meus irmãos, quando nós lidamos com pessoas que sofrem, veja só, eu não valido a pessoa que vai a um centro espírita. Parente faleceu e a pessoa está sentindo falta, desesperada. Eu não valido essa ação dessa pessoa. Mas eu entendo, veja, existe uma diferença. Estou falando uma diferença bem aqui, bem claro. Eu entendo e não valido. Só quem sabe a dor é que entende toda a questão essa da nossa existência. E as pessoas ficam procurando pontos de doutrinas para que possam firmar, diminuir a dor, tentar procurar algo para alimentar seu coração. E as pessoas procuram o quê? Essas realidades. Mas o fato da vida, a gente procurar realidades que vai alimentar o nosso coração por conta da saudade, por conta da dor, não valida a gente estar em qualquer doutrina. Nós cristãos sentimos a falta, dói, nós choramos, mas nós olhamos para a esperança da glória. Nós olhamos para aquele grande dia, onde quando a pessoa parte com Cristo, nós choramos, mas ela partiu com Cristo. Se ela partiu com Cristo, nós que estamos em Cristo aqui, sabemos que no grande dia, todos aqueles que estão em Cristo vão estar juntos, vão celebrar e adorar aquele que foi o mediador e que nos levou para a augusta presença de Deus, onde nós iremos gozar para sempre e nós iremos cantar e adorar o Deus dos vivos e aquele que ressuscita os mortos. Então, meus irmãos,
não é por conta de esperança que vou entregar o meu coração a qualquer vento de doutrina. Lutero disse o seguinte: a verdade acima de tudo. Porque o que adianta estar unido se estamos praticando o errado? A nossa união não deve ser pontuada pela mentira, por meias verdades. Tem que ser pela palavra, pela verdade do Senhor. Então eu volto, a menos que vocês provem para mim, pela Escritura, que não estou enganado. Então, uma doutrina que não é provada pela Escritura, nós não estamos zombando das pessoas. Quando a gente olha a nossa visão de mundo, nós olhamos para o mundo, nós não vamos perturbar, nós não vamos menosprezar as pessoas, não. Mas o que nós devemos fazer? Ensinar, mostrar, pontuar. Olha, meu irmão, eu sei que você está sendo sincero, mas você está errado. Para um cristão, essa pessoa precisa ser orientada. Para uma pessoa que não é cristã, você diga assim, ó, olha, deixa eu te falar como é que nós cremos. Aí você vai usar a Bíblia, que é fonte de autoridade. Olha, na Bíblia está escrito assim, 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 assado. Aí a pessoa vai dizer, está escrito assim na Bíblia? É, porque você vai dizer que não é ideia sua, você vai dizer que a sua ideia tem como fonte a palavra de Deus. Então a gente pega e fala, então, celebrar o Halloween é besteira, porque ele está pontuado numa ideia de um povo, os celtas, lá para trás. Qual é o problema? Se eu me vestir de morto, já que eu não estou fazendo uma coisa para invocar o Espírito, para fazer essa recepção por alguém que vem. Mas, meus irmãos, qual é o sentido da festa? O sentido da festa é a celebração dos mortos. Então, se tem uma ideia totalmente voltada para o paganismo, o que eu irei fazer? Eu não irei celebrar. Exemplo, carnaval. Você vê as pessoas alegres, eufóricas. E por que as pessoas estão alegres, eufóricas? Agora eu vou celebrar o carnaval? Não é fundamento para praticar o carnaval. Só pelo fato que as pessoas estão alegres, aproveitando. E cá para nós, os irmãos sabem, né? Era uma liturgia romana ou grega. E a igreja, meus irmãos, veja, a gente pode fazer depois um curso sobre o catolicismo. É muita coisa. Cada ano muda, mas sempre o tempo é o mesmo. 40 dias antes da quaresma, foi liberado para que as pessoas pudessem extravasar, dar lugar à carne. Era a celebração do Deus Baco, onde a pessoa poderia fazer o que quisesse. E entre os católicos, cai certinho na quarta-feira de cinza. Da quarta-feira de cinza até a quaresma, da quarta-feira de cinza até a paixão de Cristo, são 40 dias que as pessoas passam em penitência para pagar os seus pecados que cometeu 40 dias antes. Está dando liberdade para que as pessoas viessem dar lugar à carne. Fizeram uma adaptação do Halloween, da festa dos celtas, e disseram o seguinte: vocês podem continuar com essas práticas, podem usar os mesmos símbolos, podem usar a iluminação, podem fazer tudo. E nós pensamos, se é algo que vai mostrar lá para trás o porquê das pessoas celebravam, hoje nós não devemos fazer. Sei lá, não precisa nem fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo. Eu fui no centro do Recife, eu acho que há uns 15 dias atrás. Eu sempre vou ao centro do Recife,
Porque eu conheço uma pessoa que gosta dali, da Rua das Calçadas, da Rua Direita. Eu conheço uma pessoa que gosta daqui e dali. E o nome dela é Jéssica, é a música, né? Da década de 90. A minha esposa gosta, irmã, de andar ali no centro do Recife. Anda tudo ali. Às vezes, quando ela está de TPM, eu digo, vamos para o centro do Recife. Aí a bichinha se acalma. Né, Érica? Então, meus irmãos, eu nunca vi, pastor, uma época de tanto artigo. Antes era uma loja, 2 lojas, 3 lojas. Todas as lojas. Agora aqui, ó, saindo da parte romântica. A parte romântica, entre os celtas, aí o Halloween dos Estados Unidos, as crianças pedindo doçuras ou travessuras. Essa é a parte romântica. É celebrado também o Dia das Bruxas. O dia que os satanistas mais gostam. Vou falar um negócio para você. Existem mulheres que ficam grávidas, Davi, 9 meses antes, para chegar aquele dia, ter o seu filho e fazer um sacrifício. Saindo da parte romântica e indo para a parte séria. Indo para a parte séria. Tem mulheres. Os satanistas fazem sacrifícios de crianças, de pessoas, no dia 31. Então, por que eu vou estar me utilizando de uma realidade que não tem nada a ver com Cristo? É a celebração dos mortos. Em Cristo eu devo celebrar a vida. Em Cristo eu devo guardar o meu coração para a esperança e a expectativa da glória. Exemplo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, tem a questão do véu. Lá na cidade de Corinto. E as mulheres de cabelo longo na cidade de Corinto eram as mulheres prostitutas. Se tinha uma maneira de identificar uma prostituta naquela cidade, não era pela dimensão do cabelo. E estava acontecendo problema naquela igreja. Aí Paulo escreve e recomenda e manda as irmãs da igreja usarem o véu. Para quê? Para que quando elas passassem na rua, os homens não fossem para cima dela. Assediar, usar uma palavra moderna, olhando para trás. Assediar. Então Paulo diz assim, use. E o marido dava a ordem, o marido falava do que Paulo tinha mandado, e a mulher dizia, eu não vou te obedecer não, que eu não quero usar isso. Não. Mas, visivelmente, como ficaria para as pessoas? Seria um fator de quê? De identificação, onde aquela mulher iria dizer, veja o conselho de Paulo, o conselho e a ordem de Paulo para as mulheres de Corinto, é que fazendo aquilo, as mulheres daquela cidade não seriam identificadas como as prostitutas. Aí a gente pega, usa esse paralelo e traz para cá. Para que eu vou celebrar algo que no fundo só tem a ver com a morte? Desde o seu nascedouro até os dias atuais. Então que a gente possa pensar que o nosso ponto do que Lutero nos ensina não é só a cultura. O nosso lema, o lema da reforma é só a escritura, somente a escritura. O nosso lema é, está escrito na Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Por isso que quando a gente pensa, graças a Deus, pastor, que as pessoas dizem assim, vamos falar sobre relação sexual. O que é que a Bíblia diz sobre isso?
Quando a pessoa já fala isso, pastor, o que é que a Bíblia diz sobre isso? Aí você assim, graças a Deus, porque a pessoa quer que no seu leito, a sua perspectiva seja a respeito do que a Bíblia diz. Então, Davi, quando a gente diz assim, o que é que a Bíblia diz sobre isso? A gente já dá um passo à frente. Por quê? Nós queremos as definições, nós queremos as orientações, nós queremos o testemunho, nós queremos a palavra de Deus nos orientando a respeito das nossas práticas. Então a gente fala assim, é permitido o crente falar palavrão? Geralmente o crente fala palavrão em momentos de quê? De raiva, de ira. É permitido o crente falar palavrão? Aí fala assim, não é. Está onde? Está na Bíblia. E assim nós vamos. A Igreja Católica muitas vezes quer nos acusar de chamar a Bíblia do Papa de papel. O Papa de papel. E não é. É a palavra de Deus. Jesus, e eu vou concluir com duas falas. Jesus, quando ressuscitou, e aqui eu estou no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus está entre nós, com os seus 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus usa a Escritura, diz assim, por que vocês são tão tardios e incrédulos? Para quê? Para crer no que a Escritura diz. Porque a Escritura diz que convinha, que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Ou seja, Jesus ele poderia, e como fez com Tomé, usar as marcas. Diz assim, Tomé, está aqui as marcas. Para Tomé ele agiu de um jeito, mas para os dos 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus usou as Escrituras, diz assim, e começou a pregar para aqueles homens, disse, está escrito. Então, como Jesus, a nossa vida deve ser pautada na Bíblia. E para eu concluir, nós temos um movimento hoje, movimento político, estou tentando lembrar aqui a palavra. O contrário de progressismo é o que, Felipe? Conservador. Tá? Conservador. Cuidado, aqui eu digo para os mais jovens, as pessoas que usam internet. Por que cuidado? Tem muitos conservadores católicos que muitas vezes falam de um ponto e outro que às vezes a gente acredita, mas depois ficam vendendo um curso, traz para cá, traz para lá, e depois ele começa a falar contra o protestantismo, contra os evangélicos, começa a encher a cabeça dos evangélicos, tanto que está acontecendo uma migração muito grande dos evangélicos para o catolicismo. Eu sei que essa pessoa esteve na igreja e não assimilou nada do que é ser protestante, mas cuidado, não dê o seu ouvido a qualquer pessoa, leia a sua Bíblia, estude as Escrituras, ame essa palavra, e coloque ela em prática. A palavra, meus irmãos, nos livra de tantos males que você nem imagina. Geralmente a gente diz lá em casa para Isaac, você tem quantas bocas? Tenho uma, pai. Tem quantos ouvidos? Tenho 2. Porque, como os mais antigos dizem, para ouvir mais e falar menos. Em seguida, agora eu digo para ele, vai ler Tiago. Vai ler Tiago. Vai ler Tiago, que Tiago vai falar. Seja tardio para falar, ouça mais. Então a gente precisa da palavra. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir à palavra, para que a gente ache maravilhoso a beleza da Escritura. Não só isso, mas para que a nossa vida seja pautada e fundamentada no que Deus diz. Nós precisamos das Escrituras. Então, nesse dia de hoje,
um pouco de conteúdo que nos distingue da cultura, porque os jovens é que enfrentam a dificuldade. Nós que já estamos mais velhos, mas os jovens, os adolescentes que enfrentam a dificuldade, qual? Quando estão na escola, quando estão ali no seu nicho de amizade. Eita, amanhã é Halloween, já comprei minha fantasia. Aí o jovem, nem posso, meu pai é pastor, queria tanto. Minha mãe, Noah, minha mãe é porreta, se ela souber de um negócio desse. Mas está sendo ensinado, né, Noah? Está aprendendo, e Deus vai sendo glorificado. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aí tivemos aí uma boa explanação, não é, desses eventos, e a gente esteja refletindo, ponderando as coisas e pautando a nossa vida, porque fomos chamados, tirado do lago de lodo, onde estávamos, e transportado para o reino de Deus, para vivermos de um modo digno, de um modo a glorificar Deus. E como eu posso fazer isso, pastor? Atentando para a sua palavra, ouvindo essa palavra e, sobretudo, o grande desafio é praticar a Bíblia. Esse é o grande desafio para cada um de nós. Então, Martinho Lutero, que foi bem colocado pelo Adolfo, não só agora, mas outras vezes em dias anteriores, esse monge católico que vinha sendo instruído por um viés e, lendo a Escritura, ele pôde contemplar Deus nas Escrituras e compreender que tudo aquilo que ele havia aprendido estava completamente fora daquilo que Deus queria e tinha declarado na sua palavra, especialmente quando ele usa Efésios, pela graça o homem é salvo. E é essa graça, esse favor que transcende todo o nosso entendimento, essa graça maravilhosa de Deus. E devemos nos sentir muito gratos e honrados a Deus, porque não houve mérito nenhum em nenhum de nós para sermos vistos por Deus, para sermos salvos, mas foi um Deus amoroso que elegeu-nos e a gente para e só tem que agradecer a Ele e glorificar a Ele. E o tom de gratidão é viver pautando a vida em sua palavra. Então que a gente continue, irmãos, caminhando por essa palavra, instruindo as pessoas e pautando a nossa vida nessa palavra. Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu chamo você para domingo à noite, primeiro domingo de novembro, teremos a ceia. EBD, o que é que me diz? Nós estamos com um certo dilema, porque domingo é Enem. Alguns jovens, quer dizer, o público mais jovem, há algumas pessoas num tom de mais idade que irão também fazer, não é só a juventude não, porque quando a gente pensa no Enem, pensa só na garotada, não é essa garotada toda, mas tem alguns que também vão pleitear uma vaga para algum curso, mesmo que não seja tão garotão, ou melhor, tão garotão, irmão Nélio, já é garotão. E aí ficamos nesse dilema, porque a gente já tem um número bem resumido na escola bíblica, se a gente de fato realiza ou não. Mas eu ainda quero deixar, a gente informa pelos grupos, ok, irmãos? Se vai haver ou não. Vamos orar? Para que eu possa liberar vocês, para a gente ir para casa, que Deus assim abençoe cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos trazer a Tua presença essa noite, a esta casa de oração, e termos sido instruídos pela Tua palavra, fortalecidos em Ti, Senhor, consolidados pela Tua palavra. Conduz Teu povo em paz e segurança, abençoa Teus filhos que não puderam chegar essa noite, mas que estiveram conosco através da live, que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos dê uma noite maravilhosa, um sono tranquilo,
Abençoe aqueles que vão trabalhar, Senhor. Seja com cada um de nós e nos desperte para um novo dia. Um dia onde a nossa vida está sempre centrada em Tua palavra, em Tua vontade. Pois assim eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso grande e eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a